Nós vamos iniciar hoje o estudo sobre as cartas aos Hebreus. Alguns defendem que ela fora escrita pelo apóstolo Paulo. Eu, particularmente, também apoio esta visão, baseado no conteúdo. Você vai ver algumas explanações bem típicas de Paulo. Nós sabemos, o próprio João Ferreira de Almeida, ele concorda com isso, que Paulo seja o escritor, assim como o Padre Figueiredo, que também é uma versão muito boa, também considera que Paulo foi o escritor aos Hebreus, né? Por que Hebreus? Lembra de Hebrom, né? Lembra aquela terra em Canaã que Abraão comprou, onde sepultou Sara, né? Ali em Hebrom, né? Uma terra em Canaã, dali veio esse nome, que aquele povo que saiu dali, né? São os hebreus, são os conhecidos hebreus, que na verdade, né, depois se tornariam os israelitas, né? Lá quando Jacó teve aquele encontro com o Senhor no Val de Jaboque. Vamos continuar? Iniciar então o capítulo que começa mostrando a divindade de Jesus. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então perceba, essa carta, ela é considerada a última carta de Deus para os judeus. Então, o conteúdo dela, você vai ver que menciona muito o Antigo Testamento, menciona muito aquilo que eram os valores dos judeus, dos hebreus, né? E aqui já começa dizendo que Deus, outrora, no passado, falou de muitas formas e muitas vezes com os pais, com os patriarcas, né? Que é Abraão, Isaac, Jacó, né? Com todos aqueles que tiveram nome realmente no meio judaico, hebreu, né? Deus falou com eles no passado pelos profetas, né? Deus falou com os pais pelo profeta, com os antepassados dos hebreus pelos profetas, né? É só você lembrar lá o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, Oséias, né? Então, no passado, Deus falou aos antepassados, aos pais, através de profetas. Mas agora, nos últimos dias que é escrita aquela carta, né? O Senhor fala com o ser humano pelo seu Filho, através de Jesus Cristo. Então agora já inicia essa carta mostrando essa verdade, que agora é a palavra de Cristo que realmente direcionaria os hebreus. É a palavra de Cristo que deveria realmente conduzir, né, aqueles que eram os israelitas ao centro da vontade de Deus. E então continua dizendo: a este Jesus, a este Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então perceba que esse conhecimento e entendimento era próprio de Paulo. Lembra que Paulo nos ensinou lá atrás, né? Que através de Jesus tudo foi feito para ele, por meio dele e para a glória. Lembra? Nós já vimos esse versículo anteriormente. E aqui está enfatizando isso, que a este filho Deus constituiu herdeiro de tudo. Este filho de Deus, que é Jesus, a ele Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio dele tudo foi feito. Por que por meio dele tudo foi feito? Por quem fez também o mundo? Porque foi através de Jesus, Jesus é o verbo, né? Foi através de Jesus que tudo foi feito. Jesus
é aquela palavra ativa que realizou as coisas no início, lá na criação do mundo. Quando o Senhor Pai, Deus eterno, dizia haja, ali era Jesus, aquele verbo que tornava, operacionalizava e tornava as coisas reais e fazia as coisas acontecerem. Então Jesus é o verbo, por isso que aqui já é dito, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Cristo resplandece quem é o Pai. Cristo, ele traz aquilo que é a imagem daquele que é o Pai eterno e expressa a imagem da sua pessoa. Então, através de Cristo, o ser humano pode ver a Deus, porque Cristo expressa quem é Deus. Ele expressa, ele revela a imagem do Deus Todo-Poderoso, através da sua misericórdia, através da sua justiça, através daquilo que é o seu amor, através da sua determinação, através daquilo que é, o seu posicionamento diante das circunstâncias, através da sua justiça. Cristo expressa a imagem de Deus para a humanidade e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o Verbo. Logo, como esta palavra de poder, ele realmente sustenta tudo aquilo que é o plano de salvação, tudo aquilo que é a vontade de Deus para o ser humano. Em Cristo está realmente esta rocha, em Cristo realmente está esse alicerce suficiente para nos conduzir ao eterno, ao grande Salvador. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Cristo fez por si. É interessante, né? Você ver isso. Porque muitas pessoas dizem, olha, como que Deus pôde fazer isso com ele? Como que os homens puderam fazer isso com ele? Ele disse na palavra dele, ninguém tirou a minha vida, eu a dei, né? Então foi por si, foi por ele mesmo que ele promoveu, produziu essa purificação dos pecados dos homens, porque ele nos amava. Quando você ama, perceba, você é capaz de fazer coisas, de perdoar, e você faz aquilo, não é tanto pela pessoa, é por você mesmo. Por quê? Porque você se sente feliz perdoando, você se sente feliz convivendo com aquela pessoa, você se sente feliz, você precisa daquela pessoa na sua vida. E é isso o que diz a palavra de Deus, havendo por si mesmo feito a purificação. Por causa dele, ele nos queria perto de si, ele nos queria junto a si, ele queria nos resgatar, nos livrar dos nossos lamaçais e nos conduzir à sua presença, né? Então, havendo feito por ele, né? Por isso que diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, né? Ele nos quis e por si ele fez essa purificação, ele se doou, ele se entregou, ele permitiu que o sangue dele fosse derramado para remir-nos dos nossos pecados. E assim assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, após morrer, Cristo ressuscita dentre os mortos e ele sobe e assenta-se à destra da majestade, assenta-se à direita do Rei, né? Assenta-se ali nas alturas. Hoje, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Cristo ele foi feito superior aos anjos, por aquilo que foi e é, né,
porque ele existe desde a eternidade. Ele não é um ser criado no sentido de ter, né, tempo, data, início ou fim. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Assim sendo, ele é mais excelente do que os anjos. Lembra que a Bíblia diz, né, que os homens, o ser humano é um pouco menor, né, do que os anjos. O ser humano é inferior aos anjos. Na verdade, nós sabemos que nós somos bem menores do que os anjos, né? Em força, em poder, em capacidade, né? Porque o pecado, na verdade, nos roubou toda essa, né, habilidade que Deus no início dera ao homem. O homem fora criado de forma muito capaz, mas o pecado nos fez perder essa autonomia, toda essa hegemonia que Deus havia nos dado. E Cristo, ele é mais excelente do que os anjos e herdou o mais excelente nome do que eles. Então não há outro nome dado entre os homens, não há outro nome nos céus ou na terra pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, como diz a palavra, é mais excelente do que os anjos. Há pessoas que invocam a anjos, há pessoas que acreditam e realmente creem e buscam aquilo que é a ajuda de anjos. O auxílio de anjos para nós é dado pela nossa fé em Deus. Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Não que nós devamos invocá-los, não que nós devamos orar a eles de forma nenhuma. Não há nome mais excelente do que o nome de Jesus. Só o nome de Jesus tem poder de nos salvar. Só o nome de Jesus tem poder de nos conduzir àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, não invoque outro nome. Tem até um hino que fala: não não é José, né? Não, não é, né? Não é Daniel, não é Abraão, não, 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 né? O nome é Jesus. E realmente não há nome mais excelente do que o nome do Senhor Jesus, e a esse nome que nós devemos invocar. E a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o nome de Jesus é o nome mais excelente, que está acima dos anjos, ok? Você, né, vai ouvir o anjo Gabriel, o anjo Miguel, maravilhoso, eles existem, são poderosos e estão ao nosso serviço. Deus os colocou a serviço dos que creem no seu nome e no seu poder. Mas o único nome que você deve invocar é o nome do Senhor Jesus, que é superior aos anjos. Amém? Todo ser humano é inferior aos anjos. O ser humano é menos do que os anjos, né? Foi feito menor do que os anjos. Mas, né, o nome de Jesus está acima do nome dos anjos e é esse nome que tem poder, é esse nome que pode realmente destruir toda obra do mal na sua vida. Porque a qual dos anjos Deus jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? A qual filho, ao qual anjo Deus falou: Você é meu filho? Nenhum. A qual anjo Deus falou: Eu te gerei hoje, você será meu filho? Nenhum anjo. Mas, quando ele introduz no mundo o primogênito, o primeiro filho dele, o Deus eterno, coloca no mundo o primeiro filho dele, que é Jesus, então ele ordena que todos os anjos de Deus o adorem. Já pensou que coisa tremenda, né? A nenhum anjo Deus disse: Você é meu filho, nenhum. Mas quando Deus põe Jesus no mundo, ele ordena
que todos os anjos o adorem. Você lembra dos pastores que estavam ali naquela noite e de repente aparece um coral maravilhoso e os anjos cantando glórias a Deus nas alturas, paz aos homens na terra, né? Porque nasceu o Salvador, lembra? Então, a ordem fora dada pelo Senhor, porque vinha ao mundo o primeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E a ordem fora dada da parte do Senhor, que todos os anjos o adorem. Por isso que houve aquele grande coral nos céus, adorando ao Senhor Jesus, e os pastores assistiram, aquela cena linda de glorificação ao nome do Salvador. E quanto aos anjos, disse: faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então, olha só, Jesus foi colocado no mundo como o primeiro Filho de Deus, que todos os anjos deveriam adorar. Imagina nós, os anjos são maiores do que nós, seres humanos. É fácil você saber disso, né? É simples, porque eles têm poder de atravessar paredes, eles têm poder grandioso, nem se compara, né? Quem somos nós, né? Nós aí, por causa de uma bactériazinha, a gente já tomba, não é? Quem somos nós, né? Somos pó e ao pó nós tornaremos. Mas você vai ver no capítulo 2 que Deus tem glória para o ser humano e uma condição de dominação maior do que os anjos. Você vai ver depois. Agora, aos anjos, Deus fez vento. O que é isso? Os anjos se movimentam para lá e para cá, a serviço dos servos de Deus. Aos anjos, aos seus ministros, ele faz labareda de fogo. O que é isso? Os anjos do Senhor, eles vão se movimentar, aqueles que são servos do Senhor, ministros do Senhor, vão o que? Queimar, né? Ter uma palavra que é fogo, ter uma palavra realmente que vai arder, que vai consumir palha, né? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Mas do Filho, Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é Deus em carne. É muito sério. Do Filho se é dito: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. É um cetro de equidade, é reto, é justo. Este é o cetro do reino de Jesus. E o reino dele subsiste. É um reino que permanece, que prevalece de séculos após séculos. Nós passamos, a Bíblia fala que o ser humano é como uma folha seca levada pelo vento, mas o reino de Cristo, do primeiro Filho de Deus aqui na terra, o reino dele permanece de séculos em séculos. Essa carta provavelmente foi escrita no ano 65. Né? Quantos anos passaram? E o reino de Cristo já estava lá implantado, porque Cristo disse: é chegado o reino dos céus. Lembra? Agora, no ano 65, é dito que o reino de Cristo subsistiria pelos séculos dos séculos. Nós estamos no ano 2020 e o reino de Cristo subsiste. O nome de Jesus subsiste, porque o poder do Senhor dura para sempre. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então aqui faz menção de Jesus como o Filho, né? Por causa da sua obediência, porque ele realmente quis cumprir a justiça, ele amou a justiça, ele achou reto, né? A lei divina. O salário do pecado é a morte. Ora, mas se o Pai
quer estes filhos para si, se o pai quer resgatar, você vai ver no capítulo 2 falando sobre isso, né? Ele quis trazer para a glória os filhos, ele quis trazer para Deus esses filhos. Então ele falou: a justiça precisa ser feita, o sangue será derramado, então será o meu sangue. Ele se entregou por si mesmo, né? Porque ele quis realmente providenciar esse meio de salvação. Então Cristo vem e morre no nosso lugar. Por causa disso, ele, como homem que estava aqui na terra, como o primeiro filho de Deus aqui na terra, pela sua obediência, porque ele cumpriu a justiça, porque ele aceitou que realmente era justo, né, o pagamento pelos pecados, e ele resolveu pagar por essa culpa de toda a humanidade. Deus o ungiu, né, com óleo de alegria mais do que a todos. Qual ser humano nessa terra chegou aos pés de Jesus? Jesus estava aqui como homem. Jesus estava aqui 100% homem. Ele foi provado, queridos, como todos o ser humano, com todas e em todas as nossas aflições, mas, no entanto, ele permaneceu irredutível. Então, por isso, Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que a todos. E Deus deu a ele essa alegria, né, de ter milhares e milhares e milhares de filhos espirituais que são todos nós e filhos para o Pai. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Este céu e essa terra que hoje existem, você vai ver no livro de Pedro, eles estão reservados para o fogo. Então, este céu e esta terra que Deus criou, né? Aqui está dizendo isso. Senhor, o Senhor criou o céu e a terra, mas eles perecerão, eles findarão. Diz que o céu se enrolará como um pergaminho, queridos. Você imagina só. Este céu e essa terra acabarão, mas o Senhor permanece para sempre. O mundo passa, os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Então este céu e essa terra perecerão, mas o Deus vivo e eterno, ele permanecerá para sempre. E todos eles, como roupa, envelhecerão. O ser humano, o mundo, essa terra, os céus, tudo vai ser consumido, passa. Por isso que a Bíblia fala: não ajunte tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, né? Onde o ladrão rouba e mina, mas ajunte tesouros nos céus, que simboliza tesouros espirituais, valores espirituais diante de Deus. Como acumular tesouros espirituais? É realmente, né, como Paulo disse, a doutrina da piedade, desenvolvendo como um exercício de piedade, exercendo e desenvolvendo os músculos, né, do teu coração para o bem, no amor, da misericórdia, da compaixão, da fé e daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Então, esse universo, esse mundo, como eu já disse, que está escrito em Pedro também, né? Como um pergaminho o céu vai se enrolar. E aqui confirma, né? Como um manto os enrolarás, né? Como se fosse um cobertor ali, né? Tudo vai se enrolar, vai passar, né? Vai ser enrolado, na verdade, porque vai ser consumido pelo fogo, né? Como um manto que você enrola, né? E serão mudados, né? Porque a Bíblia diz que descerá um novo céu e uma nova terra. Então, este planeta será consumido, mas o Senhor, ele permanece para sempre. O Senhor permanece o mesmo e os anos dele não se acabarão, porque ele é eterno. Hoje, ele está glorificado ao lado do Pai e é a ele que nós devemos toda a honra,
toda a glória para sempre. Ao qual dos anjos jamais Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A nenhum anjo Deus disse isso, mas Deus disse isso para o Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, porque eu colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o primeiro inimigo, a Bíblia diz que é a morte, né? E a Satanás e o pecado e aquilo que é apostasia e todo o mal dessa terra, tudo. Deus prometeu a Jesus: fica aqui do meu lado, né? Porque eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Assim é o papel dos anjos. A função dos anjos, a nenhum anjo Deus disse: assenta aqui que eu vou pôr os inimigos debaixo dos teus pés. Não. Mas eles são espíritos ministradores. Eles são, como disse aqui, enviados para servir os servos do Senhor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, todos aqueles que têm fé no Senhor Deus, todos aqueles que amam ao Senhor eterno, o que acontece? Deus ordena para que os anjos os sirvam, para que os anjos os ajudem, para que os anjos os protejam. Assim, a Bíblia mostra para nós, né? Eles foram enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então vemos, antigamente, Deus falou por meio dos profetas muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados, mas nesses últimos tempos, ele falou por meio de Jesus. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio de Jesus que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, ele se assentou no céu, do lado direito do Todo-Poderoso. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu nome que é superior ao nome dos anjos, pois Deus nunca disse a nenhum dos anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Nunca Deus disse a nenhum anjo isso, e também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o seu pai e você será o meu filho. De forma alguma, Deus só disse isso a respeito de Jesus Cristo. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primogênito filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho de Jesus, Deus disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e os céus vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Todo ser humano passa, todo ser humano é trocado. Não há ninguém substituível nessa terra, né? Vai lá, é trocado, põe outro no lugar. Mas o Senhor é eterno e a vida dele não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia
para ajudar os que vão receber a salvação. Deus te abençoe. Nós terminamos hoje o capítulo 1 da última carta que Deus escreveu para os Hebreus. Fica na paz.